Pastor Wander lendo a Bíblia e nos trazendo a ministração da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu os convido a uma leitura bíblica bem conhecida, que está registrada no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 16, e eu quero falar hoje sobre a igreja como propriedade. E o texto escolhido para a partida foi esse capítulo 16, e nós leremos dos versículos 13 até o versículo de número 19. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós ficamos aqui então até o versículo de número 19. Meus amados irmãos, o pastor já falou aqui, e eu vou repetir nesta noite. Igreja não é esse templo. Quando nós falamos sobre igreja, nós falamos de uma assembleia, de uma congregação de pessoas que se unem para orar, para cantar, para louvar ao Senhor, para ministrar a palavra, para juntos ofertarmos um culto a Deus. O escritor aos Hebreus falou sobre a assembleia dos primogênitos no céu. Quando ele falou sobre isso, ele estava dizendo daqueles que morreram sem ver a promessa, mas morreram crendo que o Redentor viria um dia. E um dia nós juntos, com certeza, iremos encontrar com esses irmãos. Quando Jesus arrebatar a igreja, nós iremos, sim, com certeza, encontrar todos eles. A igreja, ela é de Deus. É comum nós ouvirmos as pessoas aí na rua dizer, para mim já disseram várias vezes: o senhor é crente da igreja do pastor Nelson? Outros dizem assim: o senhor é crente da igreja do pastor Oséias, lá do Teixeirão? Como se o pastor Nelson, como se o pastor Roberto, nós pastores, evangelistas, obreiros, não pertencêssemos à igreja, à Assembleia dos Santos? Como se nós, ou o pastor que preside a igreja, também não fizesse parte da igreja do Senhor Jesus. Acontece que o pastor, ele foi escolhido para ser o líder, né? Eu sempre gosto de dizer assim que o pastor Nelson aqui para nós, ele é o pastor número 1, ele é o principal aqui para nós. Nós somos os pastores auxiliares, mas Deus deu a ele a responsabilidade, incumbiu a ele a responsabilidade de conduzir o rebanho, que é a igreja do Senhor. Quantos podem dizer amém por isso? Então, glória a Jesus. E eu fico aqui imaginando quando Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 32, ele diz que os crentes não devem dar escândalo, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Deus. Então a igreja, ela tem um proprietário, a igreja é de Deus, a igreja pertence a Deus, ela é do nosso Deus.
Também Paulo, escrevendo na sua carta, primeira carta a Timóteo, no capítulo 13, o verso 5, ele dando instrução aos bispos da igreja, aos obreiros, aqueles que cooperavam na obra, aqueles que trabalhavam para conduzir a igreja, ele diz, olha, se alguém não sabe governar a sua casa, quanto menos a igreja de Deus. Então a igreja tem um proprietário, a igreja ela é de Deus, ela pertence a Deus, edificada na bendita e santa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu escolhi esse texto nessa noite para falar com os irmãos, é lógico que todos aqui conhecem muito esse texto, né? É até difícil para a gente falar num texto como esse, porque os irmãos estão muito acostumados a ouvir falar sobre isso. A igreja edificada no Senhor Jesus, a igreja como propriedade do Senhor Jesus. O encontro que Jesus teve com os discípulos, com Pedro, quando ele falou aquelas palavras com Pedro. Mas é claro que a igreja ela vai se renovando. Aqui existem novos convertidos, pessoas que talvez ainda precisam ouvir alguma coisa baseada dentro deste texto sagrado. Porque a igreja ela vai crescendo, todos os dias ela vai convertendo pessoas. E eles vêm lá de fora com uma tradição, como se a igreja ela fosse fundada no apóstolo Pedro. Por causa desse encontro que Jesus teve com Pedro. E quando Jesus disse a Pedro, olha, tu és Pedro. Jesus estava referindo uma pedra pequena, que era Pedro. Mas quando Pedro responde para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para ele e diz, tu és Pedro, uma pedra pequena. Mas sobre esta pedra, que Jesus se refere a Cristo, ele diz, edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela é do Senhor, eu pertenço a Ele, você pertence, nós pertencemos. Esta é a igreja de Jesus, quantos podem dizer amém por isso? Por pertencer à igreja dos santos. Então, quando Jesus fala com Pedro, ele está se referindo à pedra maciça, uma rocha, um rochedo, uma pedra grande, que é Jesus. Então a igreja está edificada, ela está fundamentada na pessoa de Jesus. Não temos outra pessoa. Nós como igreja, como Assembleia dos Santos, como congregados, como congregação do Senhor, não temos outra pessoa como nossa propriedade. Aquele que nós pertencemos, aquele que nos apropriou, que nós estamos firmados nele, chama-se Jesus de Nazaré. Esta pedra que ele referiu a Pedro dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, isto é algo extraordinário. É uma alegria, eu acredito que você está feliz aqui nesta noite, por pertencer à igreja do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, ele diz que Cristo é o único e grande alicerce da igreja do Senhor. É Jesus, não tem outro. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é o pastor, não é o padre, não é eu, não é você, não somos nós. É Cristo, Ele é o fundamento, Ele é a pedra principal, Ele é a pessoa que a igreja se tornou propriedade dEle, e Ele vai edificando essa igreja, vai adornando essa igreja, vai amando essa igreja, de maneira que ela vai crescendo, até um dia encontrar esse nosso Deus, a quem nós pertencemos. Você está alegre por pertencer à igreja de Deus? Diga amém. O próprio Pedro, ele dá testemunho de que Cristo, Ele é o dono da igreja, que a igreja pertence a Ele. Quando Ele diz, olha, na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versos 4 a 7, ele declara que Cristo Jesus é a pedra viva, eleita, preciosa, que os edificadores rejeitaram, mas eu e você abraçamos, aceitamos, cremos, confiamos que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Eu quero até ler para você entender melhor. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, dos versos 4 a 7.
e você vai entender a grandeza desta igreja, que pertence, que tem um dono, que se chama Jesus. Olha o que está escrito nesta primeira carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 4 ao 7. Olha o que diz: e chegando-vos a ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, Jesus, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Você crê? Você crê, dê glória. Você crê, dê amém. Você crê, dê aleluia. Levante a sua mão para o céu, porque você é privilegiado de crer neste Jesus que edificou nele a sua igreja. Amém, irmãos? E ele ainda diz no 7: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Jesus disse: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ele está dizendo que eles são pedras vivas, para dar continuidade à obra. Pedro e demais discípulos são pedras vivas, como parte da estrutura da igreja que Deus está edificando. Deus vai edificando a igreja. Deus vai abençoando a igreja, vai batizando crentes com o Espírito Santo, vai curando enfermos. O irmão prega, Jesus salva. O irmão prega, Jesus liberta. O irmão ora, Jesus opera. O irmão vai falando de Jesus e a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo. E Jesus vai trabalhando no coração dos crentes. E a igreja vai sendo edificada cada vez mais para ir ao encontro do Senhor. Verso 19. Aliás, o verso 19, eu quero parar aqui um pouquinho e falar sobre isto. No verso 19, Jesus disse: Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. As chaves, está no plural. É claro que Jesus não entregou uma chave na mão de Pedro. Diz: Pedro, com esta chave você vai abrir o céu. Com essa chave você pode abrir o céu e fechar o céu. Mas quando Jesus fala: Pedro, eu te darei as chaves, Jesus está falando de uma autoridade. De uma autoridade que ele estaria entregando ao apóstolo Pedro e aos demais discípulos. Autoridade essa, meus irmãos, que dá a disciplina eclesiástica. Por exemplo, se um irmão da igreja comete um erro, um pecado, ele chega ao pastor e diz: pastor, eu estou precisando de misericórdia. Eu errei, cometi um erro. Mas o pastor vai aconselhar e vai aplicar a disciplina, porque a igreja tem autoridade para isso. E a disciplina ajuda, ela corrige, ela ajuda a pessoa a se levantar. Autoridade na oração, com eficácia. Uma oração eficaz, meus irmãos. Uma autoridade sobre o dominador, sobre a dominar as forças do mal, para libertar os cativos, para anunciar o pecado, falar do juiz vindouro divino, falar de uma salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus.
nós pregamos com autoridade que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele brevemente voltará para levar a sua igreja para o céu. Você está esperando por esse dia? Diga glória! Aleluia! Mas tem um texto na Bíblia que eu gosto muito desse texto e hoje, mais uma vez, eu quero ler com os irmãos. No capítulo 18, do Evangelho de Mateus, olha o que Jesus diz nesse texto. Eu volto a dizer que a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. A igreja é de Deus. A igreja pertence ao Senhor. Ela foi edificada em Cristo. Quando Jesus falou com Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus estava dizendo, olha, que os poderes do mal, o diabo com toda a sua força, não é capaz de derrotar um crente que estiver edificado em mim. Mas isso também não quer dizer que uma pessoa não é capaz de distanciar-se de Deus quando ele entra na apostasia, quando ele abandona os caminhos do Senhor, ele deixa de ser igreja. Mas enquanto um crente salvo em Jesus confiar que ele está sendo edificado em Cristo e caminhar com Cristo, crer no poder do sangue da cruz, crer na mensagem da cruz, orar e buscar a presença de Deus, o diabo não pode lhe tocar, porque ele está na pessoa de Cristo Jesus. Isso depende de mim, de você, estarmos na presença de Deus. E a igreja, ela é de Jesus. Olha o que Jesus diz. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não te escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui, meus irmãos, Jesus já não mais está falando com Pedro, está falando conosco, com a igreja que é dele, com a igreja que pertence a ele. E quando ele diz, olha, 2 pessoas, ele está falando de uma igreja que se reúne em 2 ou 3 pessoas e ele está presente. Por que o nosso irmão errar contra nós e nós não irmos a ele e pedirmos misericórdia, ganharmos esse irmão, perdoarmos esse irmão, se ele faz parte da mesma igreja que nós pertencemos? Se ele comunga a mesma comunhão que nós comungamos, se ele professa a mesma fé que eu professo, por que eu não perdoar esse irmão, não ter dele compaixão e não ajudá-lo? E Jesus está dizendo exatamente isto. Olhe só o que o Senhor está dizendo, meus irmãos. Jesus está dizendo, olha, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E Pedro, já tomando a palavra, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse, olha, não somente até 7, mas até 70 vezes 7. Isto no dia, não é isso, pastor? Isto no dia. Por que, meu irmão? Que muitas vezes
nós deixamos o nosso irmão ir para casa, magoado, abatido, se ele faz parte da igreja que foi edificada em Cristo. E eu e você, nós juntos, formamos a igreja do Senhor. Então a igreja, ela é de Cristo, ela é de Deus, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Então nós pertencemos a Ele. Atos dos Apóstolos 16, verso 5, diz que a igreja edificada na fé crescia em números. Ele está dizendo da igreja primitiva, mas uma igreja que tem fé em Cristo, ela vai crescendo dia a dia. As almas vão se rendendo, porque nós pregamos pela fé a bendita pessoa de Jesus. Nós pregamos que Jesus é o dono da nossa vida. E por fé, meus irmãos, a igreja vai crescendo, recebendo o batismo com o Espírito Santo, profetizando, anunciando a palavra de Deus. Atos 20, 28, Paulo recomenda aos bispos que tenham cuidado da igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo está dizendo, meus irmãos, aos bispos da igreja, para zelar dos irmãos, porque Deus desceu à terra, se humanizou, derramou o seu próprio sangue, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, e foi à cruz, e lá Ele derramou o seu precioso sangue, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, dando glória a Ele, dizendo, obrigado Senhor, porque eu faço parte da igreja que vai morar no céu. Você pode dar um glória? Aleluia. Bendito seja Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 4, Paulo está recomendando que o que profetiza edifica a igreja. Ele está dizendo, cuidado você que tem o dom de profetizar. Cuidado quando você for falar. Você está falando com a igreja. Meu irmão, quantas vezes Deus usa um profeta para falar na igreja, para edificar um membro, para edificar um obreiro, para ajudar uma pessoa que faz parte da igreja. E ele está dizendo, quem profetiza, usa esse dom da profecia como dom para edificar a igreja de Deus, a igreja do Senhor, a igreja que está edificada em Cristo. Aos Efésios 1, 22 diz que Cristo constituiu-se como cabeça da igreja. Nós somos o corpo, irmãos. Como igreja, nós somos o corpo, mas Cristo é o cabeça. E quem está nele pode caminhar firme, pode andar firme, pode lutar firme, porque Ele não nos abandonará nunca, porque a igreja é dele, é propriedade dele, e nele nós vamos seguindo à frente, até encontrarmos Ele na glória. Aleluia. Aos Efésios 3, 21, diz que esta glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Para todos sempre, não tem fim, irmãos. A igreja glorificará o Senhor por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. A igreja diz amém. Eu fico imaginando quando o escritor aos Hebreus falou sobre a assembleia dos primogênitos, no capítulo 12, o verso 23. E ele faz questão de mencionar o nosso irmão Abel, e ele diz que o sangue de Abel clama por justiça. Mas quando o sangue de Abel está clamando por justiça,
O sangue de Cristo fala da reconciliação da igreja com Deus. Você pode dizer amém? Enquanto o sangue de Abel está clamando por justiça, o sangue de Cristo fala do eterno propósito de Deus para com a sua amada igreja. Deus tem um propósito na nossa vida, irmãos. O propósito de Deus é que nós firmamos cada vez mais a nossa fé. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, o de Cristo fala do pleno perdão de Deus. Eu era um pecador que não servia para nada. Os irmãos que estão aqui da mesma forma. Você que está me ouvindo aí da mesma maneira. Você que talvez entrou aqui hoje pela primeira vez, que é o novo convertido. Não servia para nada. O pecado era muito grande na nossa vida. Herdamos o pecado lá do Jardim do Éden. Mas tem uma coisa, o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz nos tornou como igreja dele, nos perdoando os nossos pecados. Você pode dar um glória, diz amém. Enquanto o sangue de Abel clama por vingança, o sangue de Cristo faz-nos a purificação de todos os nossos pecados. Eu estou aqui hoje tranquilo. Você está aí hoje tranquilo. Não que nós não somos pecadores, porque somos humanos. Erramos até pensando, erramos falando, erramos dormindo. Mas tem uma coisa, a ação do sangue de Cristo está na nossa vida. A ação do sangue de Cristo está na minha vida, está na tua vida, está na nossa vida. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele vê a ação do sangue de Cristo, reconciliando a nossa vida para com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Enquanto o sangue de Abel clama por vingança, o sangue de Cristo faz com que nós tenhamos paz com Deus. E Ele está aqui nessa noite. Ele está presente aqui para nos abençoar, para te dar essa paz que o mundo não pode dar, o seu pai não pode dar, a sua mãe não pode dar, o seu melhor amigo não pode dar, o seu estudo não pode dar, o seu emprego não pode dar, os bens que você tem não pode dar, ninguém pode te dar, mas Jesus pode te dar esta paz com Deus, pelo sangue da nova aliança. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto o sangue de Abel clama por vingança, o de Cristo faz com que nós ingressamos, faz com que a igreja se ingressa na eterna glória com Deus. Quantos pode dizer amém? O sangue de Cristo, é o sangue de Cristo, irmão, que fez você estar aqui nesta noite. É o sangue de Cristo que vai te conduzir à glória. Não é mérito. Não, senhores. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós damos esmola. Não é porque nós ajudamos alguém. Não é porque nós somos alguém na sociedade. Mas é porque o sangue de Cristo derramado na cruz, jorrado na cruz, faz com que nós nos ingressamos na presença de Deus, na glória de Deus, e nós nos envolvemos nessa glória. Quem sente disso pode dar um glória a Deus bem forte, diga aleluia. Enquanto o sangue de Abel está clamando por justiça, por vingança, o de Cristo nos limpa, nos purifica, nos alegra, nos traz paz, nos traz esperança, nos traz alegria. O sangue de Cristo nos tirou lá de um charco de lodo, nos colocou aqui na casa de Deus, onde nós nos tornamos igreja de Deus, Assembleia de Deus, Assembleia dos Santos, igreja que vai morar no céu, igreja que um dia vai encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com aqueles que partiram há milhares de anos, mas um dia todos nós vamos nos unirmos e cantar o hino da vitória, porque Cristo pelo seu sangue nos uniu a Deus na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui hoje dizendo, glória a ti Jesus, pelo efeito do sangue da cruz. Aleluia. Aqui nós somos imperfeitos.
Vocês estão notando aí que eu estou com dificuldade para falar. Estou com muita dificuldade para falar. Por causa das imperfeições que nós sofremos aqui. Mas lá nós seremos perfeitos. Um dia este corpo, carregado de tantas coisas, ele vai ser transformado num corpo de glória. Pela ação do sangue de Jesus, quando a trombeta tocar, se eu tiver descido à sepultura, eu vou ressuscitar de lá, porque o sangue de Jesus está na minha vida. Se eu estiver vivo, eu vou ser transformado e receber um corpo de glória. E Paulo diz que todos nós encontraremos o Senhor nos ares, porque somos a igreja, a propriedade de Deus. Pertencemos a Ele, somos dele. É isso que ele diz a Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Irmãos, quando Jesus diz a minha igreja, e como propriedade, como igreja do Senhor, Ele não dá para ninguém essa igreja. Ele não empresta para ninguém essa igreja. Ele não vende para ninguém essa igreja. Ele cuida desta igreja. Ele zela desta igreja. Ele cuida minuciosamente desta igreja todos os dias. Quando você está dormindo, Deus está cuidando de você. Quando você vai para o trabalho, Deus está cuidando de você. Quando você vem para casa, Deus está cuidando de você. Jesus cuida desta igreja, porque ela é propriedade dEle. Você é dele, diga glória. Você é dele, diga aleluia. Oh, aleluia! Ele está aí bem pertinho de você. Chamando até você pelo nome. Ele sabe tudo que você fez hoje. Ele sabe por onde você andou, o que você pensou, por onde você passou. Tudo que você fez hoje, Ele sabe, porque você é a igreja dele. Você é propriedade dele. Quando eu me converti, eu gostava de cantar um hino. Cantava assim meio fora da música. Até hoje eu não consigo assim cantar muito na música não. Eu estudei música, mas não consigo assim assimilar muito bem. Eu cantava um hino que diz assim: breve eu irei para o céu descansar. Jesus lá espera por mim. Lá estarei com os anjos a cantar melodias que não terão fim. Lá não é como aqui, que a gente chora ou sorri. Paz e alegria só reina ali. Lá no celeste porvir. Olha a segunda estrofe. Será muito triste quando Jesus vier. Muitos aqui ficarão querendo subir e Jesus não quer, porque a cruz rejeitaram. Lá não é como aqui, que a gente chora ou sorri. Paz e alegria só reina ali. Lá no celeste porvir. Quem tem essa esperança diz glória a Jesus. Oh, igreja de Deus! Propriedade de Deus, propriedade peculiar de Deus. Um dia nós iremos cantar na glória com Ele. Nós seremos chamados: vinde bendito de meu Pai. Vinde, 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 vinde. Foste fiel no pouco, mas sobre o muito te colocarei. Aleluia. Essa igreja é como propriedade de Deus. Um poeta fez um hino baseado nos escritos poéticos de Salomão. E ele chamou a igreja de Igreja Morena.
E ele diz: igreja morena, sei que és pequena, mas o Pai te ama. No lindo porvir há lugar para ti, o seu Senhor te chama. E ele cantava assim: igreja morena, sei que és pequena, mas o Pai te ama. No lindo porvir há lugar para ti, seu Senhor te chama. Vamos repetir. Igreja morena, sei que és pequena, mas o Pai te ama. No lindo porvir há lugar para ti, seu Senhor te chama. Seu Senhor, seu Senhor. Quem é de Jesus aqui diz aleluia. Quem é de Jesus, levante a mão e dê glória, porque Ele vai te chamar brevemente. Para encerrar essas minhas palavras e agradecer muito a Deus por este momento e ao pastor da igreja. O meu pai já morreu, já faleceu há muitos anos. O meu pai, ele orava no mínimo 3 vezes por noite e lia a Bíblia. Ele deitava, lia a Bíblia e orava. Orava, lia a Bíblia e deitava. Ele levantava mais tarde, lia a Bíblia, orava e deitava. E de madrugada ele tirava no mínimo 1 hora de oração e uma leitura bíblica. Falava em mistério com Deus todas as suas orações. E a língua que ele falava era muito linda. Era uma língua muito bonita. Eu tinha prazer de escutar meu pai falar em línguas. A minha mãe também já morreu há muitos anos, mas morreu crente na pessoa de Jesus. Os pais do pastor Nelson também já foram. E ele tem plena convicção que eles morreram salvos, que eles estão na glória com o Senhor. E muitos irmãos que estão aqui já não tem mais o seu pai e a sua mãe, ou de repente alguém da família que pertencia à igreja, mas já está na glória, está esperando, está lá, nos aguardando, o momento de lá chegarmos. E nós cantamos um hino que diz assim: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Abraão, Isaque e Jacó. Mas primeiro, eu quero ver meu Jesus e os cravos, sinais dos cravos nas mãos. É uma poesia, é um louvor. E olha o que ele diz: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Você tem essa esperança como igreja do Senhor? Você acredita que você é a igreja de Deus? Você crê que você está edificado nessa rocha, nessa pedra, que ele diz: eu sou a pedra. Pedro, tu és uma pedra pequena, mas é uma pedra viva. A igreja é uma pedra viva, mas está sendo edificada na rocha eterna, nesse rochedo, na pedra fundamental da esquina, que é Jesus. Aleluia! Mais uma vez, para encerrar, eu quero que você dê um glória para Jesus.